Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 224 do Jurisprudência em Tese do STJ e o tema é Marco Civil da Internet, terceira edição seguida sobre esse tema. Antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e venha aproveitar a super promoção na Black Friday. Vai ser um mês de novembro inteiro de ofertas super especiais e já começamos o mês com a melhor oferta da história do Legislação Integrada, um desconto de R$ 257 na compra conjunta do Clube da Lei mais Mapa do Aprovado. Basicamente, você adquire a assinatura do Clube da Lei e leva de graça a assinatura do Mapa do Aprovado. Então, tudo que você precisa, não só para o estudo completo de lei seca e jurisprudência, com todos os planos de leitura de todas as carreiras, um material semanalmente atualizado, tudo que o Clube da Lei te dá, além das aulas que vão te ensinar a estudar de uma forma super estratégica e focada na tua realidade que está lá no Mapa do Aprovado. Então vem fazer parte que eu te aguardo, acesse legislaçãointegrada.com.br e aproveita. E gente, não deixa de conhecer também a Editora Integrada, essa editora que tem revolucionado o acesso do concurseiro à publicação. Você vai ver que publicar aquele livro que já estava ali na gaveta é mais fácil do que você imaginava. Publicar muitas vezes um TCC, uma monografia, de uma forma muito simples e pode ser fundamental em uma futura prova de títulos. Meus amigos, sem mais delongas, vamos começar a análise das teses. E eu já começo analisando conjuntamente as teses 1 e 2. Tese 1, não é possível obrigar os provedores de pesquisa virtual a eliminar de seus sistemas os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou um texto específico, independentemente da indicação da URL da página onde estiver inserido conteúdo ilícito ou ofensivo. Tese 2. Os provedores de pesquisa podem ser excepcionalmente obrigados a eliminar de seu banco de dados resultados incorretos ou inadequados, mesmo que sem potencial ofensivo, especialmente quando inexistente relação de pertinência entre o conteúdo do resultado e o critério pesquisado. Gente, vamos aqui para dois casos concretos, onde o primeiro vai ser relacionado à tese 1 e o segundo relacionado à tese 2. Como nós já conseguimos perceber, a tese 2 traz uma exceção, né? A regra mesmo é a tese 1. Então imagina que a Maria ajuizou uma ação ordinária de obrigação de fazer, onde ela pediu uma antecipação de tutela para o Google, pedindo que, Google, eu quero que você pare de indexar nas pesquisas do Google determinados links de sites, blogs, etc. Por quê? Porque esses links estão veiculando imagens de um ensaio sexual que foi realizado pela autora, né, Maria. E aí, o que ela argumenta? Ela argumenta que nesses links, nesses blogs, por exemplo, sites, acaba que as pessoas veem e fazem comentários que ofendem a honra dela. E aí ela indica a URL, né, o link desses conteúdos e pede, Google, faça a desindexação das palavras-chave, das buscas, em relação a esses links. Então, eu não quero que quando alguém digite ensaio sexual da Maria, apareçam essas imagens, que foram imagens aqui, não estamos falando de nenhuma situação de vazamento, de imagem íntima, nada do tipo, mas sim de um ensaio produzido para fins comerciais. E aí, é possível obrigar o Google a fazer essa desindexação? Não, gente, não é possível. Por quê? Porque, em regra, a jurisprudência do STJ se firmou nesse sentido, de que não é possível obrigar o provedor de pesquisa a eliminar esse tipo de conteúdo, eliminar, a desindexar, né, digamos assim, determinadas palavras-chave de determinados resultados. Então, não é possível.
Mas vamos aqui para um caso concreto excepcional. Imagina que a Carla é suspeita de ter participado de um esquema de fraude a concurso público lá no ano de 2010. Então estamos aqui em 2023, faz o que? Mais de 10 anos, né? Faz 13 anos essa situação. Acontece que até hoje, sempre que alguém digita no Google Carla da Silva, que é o nome completo dela, o primeiro resultado que aparece é exatamente o resultado referente a essa fraude que ocorreu 10 anos, 13 anos atrás, né, nesse caso. E claro que isso tem prejudicado a Carla. Por quê? Porque ela não consegue nem sequer se reinserir no mercado de trabalho. Porque sempre que alguém digita Carla da Silva no Google, aparece logo várias notícias sobre essa fraude que ocorreu 13 anos antes. E aí o que a Carla disse? Ela disse que nesse caso, algumas pessoas que sequer estavam procurando nada acerca desse ocorrido, acabam acidentalmente encontrando esse resultado, já que eles são os primeiros que aparecem quando colocam o nome dela no Google. E aí, qual foi o pedido? Ela disse, olha, eu queria que o Google desindexasse o meu nome das pesquisas relacionadas a tais fatos. Mas de que forma? Eu queria que quando alguém digitasse exclusivamente Carla da Silva, não levasse para esse tipo de notícia de forma imediata. Mas claro que se a pessoa digita Carla da Silva mais fraude, por exemplo, ou Carla da Silva concurso público, aí sim, nesse caso, já se percebe que essa pessoa está buscando a notícia acerca desse fato. Então, nesse caso, sim, direcione para esse tipo de conteúdo. Mas se essa pessoa pesquisar simplesmente Carla da Silva, eu queria que os primeiros conteúdos que aparecessem não fossem necessariamente esses relacionados a essa situação que já tem um tempo que aconteceu e que tem prejudicado a minha vida. Ela diz, olha, eu não consigo me reinserir, qualquer pessoa que me conhece digita lá o nome, já vê que eu participei disso, já fica com o pé atrás comigo. Então eu só queria realmente que só aparecessem resultados referentes a essa fraude quando o meu nome fosse associado a uma palavra-chave que também remetesse a isso. E aí, o STJ deferiu? Sim, o STJ deferiu. E deferiu trazendo aqui um esclarecimento de que isso não implica em reconhecimento do direito ao esquecimento, já que o STF atualmente já não reconhece a existência desse direito. Temos aí uma tese de repercussão geral, né, o tema 786. E claro, eu trago que o STF não reconhece o direito ao esquecimento, mas o direito ao esquecimento tido como o quê? Aquele poder, né, aquele direito de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social. Então, é esse aspecto do direito ao esquecimento que atualmente não é contemplado pelo direito brasileiro, inclusive com tese de repercussão geral, é o tema 786. Então, o STJ disse, aqui não temos nada de direito ao esquecimento. O que nós temos aqui é simplesmente uma proteção à intimidade, à privacidade, à proteção de dados pessoais, etc. Também esclareceu-se que não se trata aqui de uma situação de responsabilidade do provedor de internet. Não, na verdade, ele não praticou nenhum ato ilícito na medida em que ele indexava esse tipo de resultado, mas que daqui para frente não seria mais possível. Quando alguém digitasse exclusivamente Carla da Silva, não poderia levar mais a links de notícias referentes a essa fraude que ocorreu lá no ano de 2010. Vamos reler aqui as teses. Tese 1. Não é possível obrigar os provedores de pesquisa virtual a eliminar de seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que aponte para um fato ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde estiver inserido conteúdo ilícito ou ofensivo. Tese 2. Os provedores de pesquisa podem ser excepcionalmente obrigados a eliminar de seu banco de dados resultados incorretos ou inadequados, mesmo que sem potencial ofensivo, especialmente quando inexiste relação de pertinência entre o conteúdo do resultado e o critério pesquisado. Próxima tese, tese 3, é responsável civilmente o provedor de aplicação que, após ser notificado, não retira conteúdo ofensivo que envolva menor de idade,
independentemente de ordem judicial, pois o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente prevalece sobre o Marco Civil da Internet. E aqui, gente, nós vamos debater sobre os artigos 19 e os artigos 21 do Marco Civil da Internet, que basicamente vão fundamentar quase todas as teses daqui para frente, porque são artigos muito importantes e que tratam da responsabilidade civil do provedor de aplicações na internet. E, gente, o artigo 19 traz a regra. O que ele diz? Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicação de internet somente será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, peguem isso, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar disponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, essa é a regra. A regra é o artigo 19, mas nós temos uma exceção, não temos? Temos. É o artigo 21. O artigo 21, ele diz que o provedor de aplicação da internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, vídeos e outros materiais contendo cena de nudez e ou de ato sexual de caráter privado, quando, olha só, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Então, aqui uma exceção. Nessa exceção, é necessária somente a prévia notificação. E após a notificação, já é necessário que esse provedor de aplicação retire o conteúdo, sob pena de ser subsidiariamente responsável por esse conteúdo. Mas aqui é uma hipótese bem específica, é qual? Divulgação sem autorização de seus participantes de imagem, vídeo ou outro material com cena de nudez ou de ato sexual de caráter privado. Nesse caso aqui não precisa de prévia ordem judicial, havendo a simples notificação da vítima, desse indivíduo que aparece ali naquele conteúdo, já é necessário que o provedor de aplicação disponibilize esse conteúdo. Então, essa é a hipótese excepcional do artigo 21 do Marco Civil da Internet. Lembrando que a regra é o artigo 19, que é necessária em ordem judicial específica para que o provedor de aplicação possa ser responsabilizado. Mas acontece que a jurisprudência nos traz também uma outra exceção, uma exceção que não está prevista em lei. Qual é? É aquela situação do conteúdo que envolve criança ou adolescente. Então, nesse caso, como se trata aqui de uma situação em que se visa proteger a criança e o adolescente, então, nesse caso também, nesse conteúdo ofensivo, em face dessas crianças ou adolescentes, o judiciário traz uma exceção, onde não é necessária também a ordem judicial específica, aplicando-se aqui de uma forma bem parecida com o que está lá no artigo 21 do Marco Civil da Internet. Então, como é que ficou aqui a tese? É responsável civilmente o provedor de aplicação que, após ser notificado, não retira conteúdo ofensivo que envolva menor de idade, independentemente de ordem judicial, pois o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente prevalece sobre o Marco Civil da Internet. Teses 4 e 5 analisadas conjuntamente. Tese 4, o direito ao esquecimento, entendido como a possibilidade de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de dados e fatos verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais, não é aplicável ao ordenamento jurídico brasileiro. Tese 5. A desindexação de conteúdos não se confunde com o direito ao esquecimento, pois não implica a exclusão de resultados, mas tão somente a desvinculação de determinados conteúdos obtidos por meio dos provedores de busca. E aqui, gente,
temos duas teses que basicamente já foram explicadas, não é? Lá nas teses 2 e 3. Lá nós já tratamos sobre tudo isso, sobre direito ao esquecimento, sobre a questão da desindexação, mas aqui vamos conversar melhor, né, sobre essa tese de repercussão geral, que é o tema 786 do STF, e que é uma tese que eu inclusive tenho um vídeo explicando. Quem acessar o material escrito pode ler o QR Code, que vai ter lá o conteúdo em vídeo dessa explicação também. Mas vamos lá. O caso concreto que levou a essa tese de repercussão geral foi o caso Aida Cury, que foi uma vítima de um crime de grande repercussão que aconteceu lá na década de 1950 no Rio de Janeiro. Em 2014, então olha só, 64 anos depois, mais de 60 anos depois, né? O programa Linha Direta da TV Globo exibiu um programa especial com a reconstituição desse crime. Sempre polêmica envolve o programa Linha Direta, né? Responsável por traumatizar gerações de crianças. Enfim, a família da vítima entendeu que esse programa estava fazendo com que eles rememorassem situações de grande sofrimento. Então eles pediram danos morais pelo uso indevido da imagem com base exatamente no direito ao esquecimento. E, gente, durante um tempo, essa tese do direito ao esquecimento, ela teve uma grande repercussão no judiciário brasileiro, tá? Então nós chegamos a ter até mesmo teses no Jurisprudência em Teses, decisões do STF, do STJ, mas isso muda drasticamente com essa decisão do STF que fixou essa tese de repercussão geral. Então, a partir daí, entendeu-se que não existe esse direito ao esquecimento no direito brasileiro, ou melhor, né, ele não existe pelo menos nesse aspecto. Tá? Eu entendo, Bruno, que a frase o direito ao esquecimento não existe mais no direito brasileiro é errada. Ele ainda existe no direito brasileiro, penso eu. Mas, quando você pensa no direito ao esquecimento, que se trata de quê? Do direito de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação analógicos e digitais, aí realmente não existe. Essa vertente do direito ao esquecimento, esse daí não existe. Mas, por exemplo, quando o STJ afasta a possibilidade de utilização de condenações muito antigas, como maus antecedentes, se está aí diante de uma aplicação prática do direito ao esquecimento, só que sob outra ótica, né? É outra vertente desse direito ao esquecimento. E essa eu penso que continua existindo no direito brasileiro, e eu não vejo também nenhum motivo para que esse tipo de jurisprudência seja considerada superada. E em relação à tese 5, ela traz que não se confunde desindexação de conteúdo com direito ao esquecimento. E foi essa a fundamentação daquele exemplo lá que eu trouxe para vocês, da Carla da Silva, onde ela requereu que se desindexasse o nome dela exclusivo como palavra-chave de um crime ocorrido 13 anos antes. Então, ela pediu que, olha, quando alguém digitar no Google somente Carla da Silva, eu quero que não apareça nada sobre essa fraude. Por quê? Porque isso está atrapalhando minha vida. Eu vou procurar emprego, eu não consigo, porque quando coloca meu nome no Google é a primeira coisa que aparece. Então, eu tenho direito a reconstruir minha vida, eu tenho direito à intimidade, por isso eu gostaria que nessa situação específica fosse desindexado o meu nome dessa fraude. Claro que se alguém digitar no Google Carla da Silva mais fraude, aí tudo bem. Aí nesse caso essa pessoa já está procurando por esse tipo de conteúdo e aí de fato ele poderá aparecer. Lembrando que em um caso muito parecido o STJ deferiu. Então, tese 4, o direito ao esquecimento, entendido como a possibilidade de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais, não é aplicável ao ordenamento jurídico brasileiro. Tese 5. A desindexação de conteúdos não se confunde com o direito ao esquecimento, pois não implica a exclusão de resultados, mas tão somente a desvinculação de determinados conteúdos obtidos por meio de provedores de busca.
Analisaremos conjuntamente as teses 6, 7 e 8. Tese 6. Na hipótese de remoção de conteúdo ofensivo mediante simples notificação da vítima ao provedor, sistema da Notice and Takedown, é imprescindível 1. O caráter não consensual da imagem íntima. 2. A natureza privada das cenas de nudez e dos atos sexuais disseminados. E 3. A violação à intimidade. Tese 7. Para o Marco Civil da Internet, a exposição pornográfica sem consentimento não se limita à nudez total, nem a atos sexuais que somente envolvam conjunção carnal, mas à conduta que possa gerar dano à personalidade da vítima. Tese 8. Na exposição pornográfica não consentida, o fato de o rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais. E aí vamos lá, vamos conversar novamente sobre aquela situação que nós trouxemos dos artigos 19 e 21 do Marco Civil da Internet, que, gente, são dois dos artigos mais importantes desse diploma legal, tá? O artigo 19, como nós já conversamos, traz a regra é a de que o provedor de aplicação da internet, ele só é responsabilizado pelo conteúdo que é produzido por terceiros após ser notificado por ordem judicial específica a remover esse conteúdo e não fazê-lo dentro do prazo legal. Claro que isso obedecendo às suas limitações técnicas. Então, ele não é responsável antes da ordem judicial específica. Já o artigo 21 traz a exceção. Qual é essa exceção? É no caso de divulgação sem autorização de seus participantes de imagens, vídeos ou outros conteúdos contendo cenas de nudez ou de ato sexual de caráter privado. E aí, nesse caso, gente, é o tal desse sistema do Notice and Takedown. Nesse caso, basta a mera notificação. Não é necessária ordem judicial. Então, atenção também para esse termo, tá? Aqui em inglês que eu falei, Notice and Takedown. É um termo que pode aparecer em provas. E quando aparece assim algum termo doutrinário diferente, principalmente em outra língua, é a cara da banca de concurso querer cobrar. E, gente, nós já vimos que a jurisprudência traz uma outra exceção, né? Que é aquela exceção decorrente de imagem de adolescente ou criança. Então, se é um conteúdo onde há exposição de criança ou adolescente, também é o mesmo sistema, só que aí é uma decorrência jurisprudencial. No caso aqui da imagem sexual, né, cena de nudez ou ato sexual de caráter privado, está previsto expressamente no artigo 21. Então, nós vamos aqui primeiro diferenciar, tá? O primeiro ponto aqui é que essa cena de nudez ou essa cena de ato sexual, ela deve ter sido uma cena de caráter privado. Então, aqui é aquela situação do ex-namorado que vaza, por exemplo, uma imagem de teor sexual da ex-namorada na internet. Tem até um nome em inglês para isso também, né? A tal da porn revenge, né? Vingança pornô, digamos assim. Mas perceba, o grande ponto é que aqui não está enquadrada aquela imagem de teor sexual que foi produzida, por exemplo, para fins comerciais. Então imagina uma situação em que uma determinada mulher, a Maria, ela é modelo e participou de um ensaio sexual. Esse ensaio sexual com finalidade comercial mesmo, seja para uma revista adulta, seja para determinado produto, enfim. E posteriormente, imagina que essa imagem passou a ser veiculada em determinados sites, redes sociais, enfim. E a Maria notifica a rede social, o site, a retirar aquele conteúdo que foi produzido por terceiro, né? A rede social não exclui o conteúdo. E aí ela propõe uma ação judicial, vem uma decisão liminar determinando a exclusão, e aí sim, a rede social realiza a exclusão dentro do prazo que foi delimitado nessa ordem judicial. Só que a Maria, ela pede também os danos morais. Por quê? Porque ela diz que deveria ter sido aplicado ali o artigo 21, segundo o qual bastaria a simples notificação dela. E aí, aplica-se o artigo 21 aqui? Não, não se aplica. Por quê? Porque não foi uma cena de caráter sexual ou de nudez que foi produzida em natureza privada.
Então, realmente, nesse caso, já que foi uma cena de nudez que foi produzida em uma situação comercial, não há aqui a aplicação do artigo 21, volta-se para a regra. A rede social só vai ser responsabilizada caso haja uma ordem judicial específica e não atenda essa ordem judicial dentro do prazo determinado. E aí a tese 6 ela é muito interessante, primeiro por trazer esse termo doutrinário, né, notice and takedown, e segundo por trazer aqui 3 situações que são imprescindíveis. Primeira situação, o caráter não consensual da imagem íntima. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a menina, por exemplo, tem que ter sido fotografada sem ela saber? Não, gente, não é isso. Isso não tem a ver com a produção da imagem. A pessoa, e aí pode ser menino ou menina, né, na verdade, pode ter produzido esse conteúdo de caráter sexual para enviar para o companheiro, para a companheira, pode ter feito isso conjuntamente, mas o fato é que ele jamais consentiu, ou ela jamais consentiu, que essa imagem ou esse vídeo fosse tornado público. Então é esse o caráter não consensual, é o de publicizar. Então, muito cuidado, caráter não consensual da imagem íntima não tem a ver com a produção da imagem íntima, tem a ver com a publicização. Então, a pessoa não consentiu que aquela imagem fosse tornada pública. Segundo ponto, a natureza privada da cena de nudez ou dos atos sexuais disseminados. Então, aqui exclui-se, por exemplo, aquela imagem que foi produzida para fins comerciais. Então, por exemplo, a pessoa produziu essa imagem para vender no OnlyFans. Não é uma imagem produzida em caráter privado. Obviamente, ela vai ter a proteção à imagem dela, de toda forma, mas aqui o artigo 21 não se aplica, vai para a regra geral, né? A regra lá do artigo 19. E o terceiro e último ponto, a violação à intimidade. E aqui temos uma diferenciação entre o que é nudez e o que é intimidade. Uma cena de nudez pode perfeitamente não ter sido produzida em caráter privado, em caráter de intimidade. Pode simplesmente ter sido produzida para fins comerciais. Então, é o que mais tem na internet desde muito antes da internet, não é? Produção de conteúdo de caráter sexual, mas que não foi conteúdo produzido na esfera da intimidade. Então, é essa a diferenciação. E essa diferenciação toda aqui é basicamente para excluir aquela imagem que foi produzida para fins comerciais da aplicação do artigo 21 do Marco Civil da Internet. E, gente, a tese 7 e a tese 8, elas trazem, então, somente alguns pequenos pontos. Primeiro ponto, não se limita aqui essa proteção do artigo 21 à nudez total, nem a atos sexuais em que haja a conjunção carnal de forma expressa. Basta que a conduta possa gerar dano à personalidade da vítima. E o último ponto aqui, né, da tese 8, não é necessário que o rosto da vítima esteja evidenciado. Então, mesmo que o rosto não esteja evidenciado, é possível sim aplicar o artigo 21. Vamos reler as teses. Tese 6. Na hipótese de remoção de conteúdo ofensivo mediante simples notificação da vítima ao provedor, sistema Notice and Takedown é imprescindível o caráter consensual da imagem íntima. 2. A natureza privada das cenas de nudez ou dos atos sexuais disseminados. E 3. A violação à intimidade. Tese 7. Para o Marco Civil da Internet, a exposição pornográfica sem consentimento não se limita à nudez total, nem a atos sexuais que somente envolvam conjunção carnal, mas à conduta que possa gerar dano à personalidade da vítima. Tese 8. Na exposição pornográfica não consentida, o fato de o rosto da vítima não estar evidenciado nas fotos de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais. Tese 9. A divulgação de imagem íntima produzida e cedida com fim comercial não possui natureza privada, ainda que ausente consentimento da pessoa retratada. Assim, a responsabilidade do provedor pela retirada do conteúdo inicia-se a partir da ordem judicial, regra da reserva de jurisdição. E aqui, gente, basicamente aquilo que eu já expliquei nas teses anteriores. Se o conteúdo foi produzido em caráter
profissional, então não é uma cena de nudez ou de sexo produzida na intimidade, dentro de todos aqueles vetores que eu já trouxe, aplica-se a regra do artigo 19, que é aqui chamada regra da reserva de jurisdição. Então, nós temos no artigo 19, regra da reserva de jurisdição, a responsabilidade apenas após a ordem judicial específica, e no artigo 21, a regra do notice and takedown, onde temos a responsabilização com a simples notificação da vítima. Então, como é que ficou aqui a tese 9? A divulgação de imagem íntima produzida e cedida com fim comercial não tem natureza privada, ainda que ausente consentimento da pessoa retratada, assim, a responsabilidade do provedor pela retirada do conteúdo inicia-se a partir da ordem judicial. Regra da reserva de jurisdição. Meus amigos, não passem agora para o próximo podcast, porque eu tenho um convite muito especial. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Estamos com uma super oferta de Black Friday, que vai até o fim do mês de novembro. Gente, uma oferta que nunca fizemos antes e que é de longe a melhor da história do Legislação Integrada, onde você vai adquirir o Clube da Lei e vai ganhar de graça um mapa do aprovado. Então, se já não bastasse ter acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência de legislação integrada, a mais de 100 planos de leitura, a um material semanalmente atualizado, você também vai aprender através do mapa do aprovado a organizar o seu estudo de uma forma super estratégica, com muita autonomia e focado na sua realidade. Então, vem fazer parte. Aproveita essa Black Friday. E, gente, vem conhecer também a Editora Integrada, essa editora que democratizou o acesso à publicação de livros. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava publicar, às vezes, aquele TCC, aquela monografia que já estava ali na gaveta e que você achou que era muito difícil publicar, muito caro, e você vai ver que não é. E você também vai descobrir que isso pode fazer uma diferença tremenda em uma fase de títulos em um concurso público. Então vem publicar com a gente, eu te aguardo. E meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Até a próxima.